Se é pra ir pra luta eu vou, se é pra tá presente eu tô, pois na vida da gente o que vale é o amor. Se é pra ir pra luta eu vou. Olá, boa noite. Agora, noite do dia 12 de setembro de 2020. Eu sou Frei Gilvando Luiz Moreira. Estamos iniciando aqui, através de uma live pelo Facebook, CEBI-MG, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Estamos iniciando a abertura da 34ª Assembleia Estadual do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos do Estado de Minas Gerais. E como nós temos a alegria de ter nessa nossa abertura a participação do nosso querido cantor e compositor das comunidades eclesiais de paz, das pastorais sociais, dos movimentos populares, da igreja que de fato faz a opção pelos pobres, nosso querido Zé Vicente. E teremos também a participação do nosso querido Padre Júlio Lancelotti, vigário episcopal do povo em situação de rua, nossos irmãos e irmãs. E agora estou emocionado, porque antes, chegando aqui, o Padre Júlio dizia que nesse exato momento os irmãos de rua estão sendo atacados no centro da capital de São Paulo. O Padre Júlio vai contar isso para nós daqui um minutinho. Para iniciar essa nossa live aqui na abertura da 34ª Assembleia do CEBI de Minas Gerais, Assembleia que tem como tema Construindo Caminhos de Transformação com as Periferias. E escolhemos aqui, para iniciar, nós vamos passar a palavra para a gente ouvir o nosso irmão Zé Vicente cantando uma música assim. Prepare o seu coração. O coração da nossa poesia. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Marilda, pode tentar entrar de novo que eu te apoio aqui no link, na live do StreamYard. Clica de novo naquele link, tá? Peço a você, a Nelly já está aqui, peça também para a Vânia entrar, ok? Um abraço, Gilvander, clicando no link do StreamYard. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Quando as armas da destruição destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza
certeza de irmãos. Reinado do povo, vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos. Reinado do povo, vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos. Reinado do povo. Quando o dia da paz renascer, e a gente faz assim o coração, gente, ó, acariciar o sonho, a utopia dessas crianças, dessa meninada, a utopia de quem viveu antes de nós, semeou antes de nós, veio plantando isso da gente. Fazer essa carícia no sonho que mora no coração da gente. Quando o dia da paz começar. Juntos. Que maravilha! Zé Vicente, meu irmão. Daqui a pouquinho vou passar a palavra para o padre Júlio Lancelotti, para Nelly Almeida do CEBI se apresentar aqui. Zé Vicente, meu irmão, bem-vindo, Zé Vicente. Muito obrigado, Frei Gilvando. Um grande abraço a você e a cada uma e cada um de vocês que estão nessa 34ª Assembleia do CEBI Minas. Grande abraço, meu velho companheiro e irmão, Padre Júlio Lancelotti, que eu te vejo sempre como a voz que clama no deserto de cimento e ferro, na grande cidade, a grandiosa cidade de São Paulo, sempre a partir desse lugar da periferia, que às vezes é centro. Fico muito feliz que a gente possa se reencontrar nesse canto que às vezes precisa ser um clamor de justiça e de paz. Um abraço a cada um de vocês, a Nelly, que está aqui também, para que a gente possa vivenciar esse momento como se fosse um momento que a gente se alimente uns aos outros, de ternura, da força invisível que nos une e que é tão forte, mais forte que todos os vírus, esses da pandemia e esses outros que procuram muitas vezes destruir tantas vidas pelo descaso, pela perseguição formal, pela retirada de direitos. Então eu estou feliz de que a gente possa somar com você nessa noite. Um grande abraço. Zé Vicente, meu irmão, você é presença de Deus libertador no nosso meio. E agora eu vou passar a palavra para acolher todo mundo, para Marilda Rodrigues Ponciano. Marilda, que é a secretária do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, no estado de Minas Gerais. Bem-vinda, Marilda! Olá, olá, Zé Vicente. Que alegria. Padre Júlio, Nelly, Gilvande, Vânia e todo o CEBI aqui presente. É uma alegria muito grande, nesse momento de isolamento, estarmos assim tão juntos. E eu quero agradecer imensamente, Padre Júlio, pela disponibilidade. Quero agradecer muito, Zé Vicente, que nos recebeu, assim, liguei, fui muito bem recebida. O CEBI Minas agradece. Sejam muito bem-vindos. Ok, Marilda, muito obrigado. E um pouco de microfonia, Marilda. Imagino que alguém está ligado em 2 links aí. Se alguém tiver dando alguma outra fonte de microfonia, desligue, por favor. E agora, passar a palavra aqui para a Vânia Fonseca, que é também do Conselho Estadual do CEBI no estado de Minas Gerais. Bem-vinda, Vânia. Obrigada, Frei Gilvande. Boa noite a todos. Gratidão imensa por este momento. Gratidão ao Deus da vida pela graça de podermos estarmos reunidos, mesmo que virtual, mas em prol do grande amor. Acolho o Zé Vicente com muito carinho, sou grande admiradora. Padre Júlio Lancelotti, que é uma pessoa incrível, é um homem que transmite o amor humano e o amor divino. Que Deus o abençoe imensamente.
Nelly, seja bem-vinda, prazer em revê-la, muito tempo que não te vejo, que bom você estar aqui. E gratidão a todos do nosso grupo, todas as pessoas do CEBI, todos aqueles que estão participando conosco neste momento, que tenhamos a alegria sempre de buscar novos caminhos, novos desafios. Muito obrigada. É isso aí, Vânia. Que beleza também que está conosco, direto lá da Zona da Mata, não do Pernambuco, mas do estado de Minas Gerais, a nossa querida Nelly de Almeida, que também é do CEBI. Bem-vinda, Nelly. Aí, boa noite a todas e a todos. Obrigada pela acolhida. É muito bom nós estarmos aqui nesse tempo de pandemia e a gente experimentar uma vivência próxima, mesmo à distância, próxima. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar no Dia da Paz renascer nas periferias. E o Zé Vicente vai nos ajudar. O padre Júlio Lancelotti, ele vive plenamente a proposta do Papa Francisco, uma igreja em saída. E nós, com a leitura popular da Bíblia, nós também estamos conseguindo aproximar, experimentar o sofrimento do povo que está lá na periferia, principalmente nesse momento de pandemia. É muito importante. Eu agradeço ao CEBI Minas, na pessoa da Marilda, da Wanda, e de todas as pessoas aí de Belo Horizonte, da Marisa, que colaboram e nos apoiam a cada dia. Ok, Nelly Almeida, bem-vinda, que beleza. E agora, com muita alegria, sem mais, acolhemos nosso querido Padre Júlio Lancelotti, que chegou aqui em cima da hora, 6h30 em ponto. Falou, Frei Gilvander, a polícia está reprimindo o povo, os nossos irmãos e irmãs no centro de São Paulo. Bem-vindo, Padre Júlio Lancelotti. Olá, Frei, a todos que nos acompanham, todo o pessoal do CEBI de Minas Gerais. Realmente, nesse momento, eu cheguei muito em cima da hora, porque agora mesmo a Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana atacam a população usuária e que está pelas ruas na chamada Cracolândia da Luz. Tudo isso me emocionou muito, ainda mais ouvindo o Zé Vicente cantar Utopia, e eu penso a utopia com o pé no chão, assim como o CEBI nos ensina a ler a palavra com o pé no chão. Eu procuro sempre na comunidade, trabalhando e convivendo com o povo, dizer a nossa leitura tem que ser com o pé no chão, contextualizada. Texto sem contexto é pretexto para aquilo que se quer. E muita gente aqui no Brasil está usando a fé do povo, usando a palavra de Deus para dominar, para ferir. Agora mesmo eu estava com várias pessoas, algumas delas gritando e chorando muito, porque houve uma chuva de bombas de gás e de bombas de efeito moral. A Polícia Militar com suas motos, eu coloquei os vários vídeos que já estão no Twitter, no Instagram e no Facebook. Meu Instagram tem sido um instrumento de anúncio e de denúncia, é julio.lancelotti. Estão lá os vários vídeos, onde se pode ver a covardia de forças armadas contra uma população desarmada, uma população que tem sofrimento mental, uma população que é carente de tudo, que não tem defesa, que não tem proteção. Então, essa periferia, que, como lembra o Papa Francisco, é geográfica e existencial. Então, tanto na periferia econômica, na periferia dos interesses que governam uma cidade como São Paulo. Quem governa São Paulo é a especulação imobiliária. E os interesses políticos, você imagina que nesse momento em que está havendo esse ataque da PM, da GCM, na Luz, na Cracolândia, quem estava lá fazendo uma live do ataque é um candidato a prefeito de São Paulo e um candidato a vereador, que usam do sofrimento, da dor e desse ataque covarde ao povo para fazer sua propaganda eleitoral.
Então, é um momento que ouvir a utopia é um sonho de resistência, um sonho de coragem, um sonho de rebeldia e de desobediência. Nos atacam muito. Esses candidatos aí dizem que a Cracolândia existe e a culpa é minha. Imagine, eu disse a eles, é fácil, mandem me matar e no dia seguinte a Cracolândia acabou. Se eu que sou a causa, era fácil. Me mata, que aí a Cracolândia acaba no dia seguinte. E eles estão blefando, e o pior é que tem muita gente que acredita nisso. Eu sempre lembro do que diz a grande figura de Simone de Beauvoir, que os opressores não teriam tanta força se não tivessem cúmplices no meio dos oprimidos. Então, nós temos que fazer realmente uma leitura da palavra de Deus libertadora, uma leitura da palavra de Deus que nos fortaleça. Por isso, o CEBI é tão importante, para que no seu método, na sua forma de leitura da palavra de Deus, nos ajude no momento de tanto fundamentalismo, no momento de tanta leitura fundamentalista da palavra de Deus, que tem sempre como objetivo tapar os olhos, fechar as possibilidades, a palavra da distopia, que mata a utopia, que mata a resistência. Então, que juntos estejamos sempre nessa luta. A emoção que me dá é muito forte, porque eu vi as pessoas feridas, conheço muito bem aquele espaço, sei de todas as mentiras que usam para enganar o povo, para reprimir o povo, e ouvir agora, como nós todos ouvimos o Zé Vicente, e ouvir as palavras das pessoas que estão envolvidas nesse compromisso, numa leitura comprometida, numa leitura compromissada, num compromisso pela vida e pela justiça, num compromisso pelo um sonho, onde não hajam mais cercas, nem armas, mas haja vida, vida partilhada, vida comprometida, onde os mais pobres sejam defendidos, onde os pequeninos tenham voz. Nós já cantamos a utopia lá na Cracolândia, junto com esse povo. Eles gostam muito de cantar, eles gostam muito de manifestar a sua fé. Nós temos que entender que essas pessoas estão numa situação existencial dramática que precisa ser ouvida, acolhida e atendida. Inicialmente digo isso e estou à disposição. Quero ouvir o que o Zé Vicente vai dizer para nós também, as irmãs do CEBI e todos que nos acompanham. Eu, Frei Gilvander, meu irmão nessa luta pela libertação, pela terra, pelo teto, pelo trabalho, pela dignidade da vida. Muito obrigado, Padre Júlio, por essa introdução, essa primeira palavra assim, profundamente espiritual e profética. E antes dessa live aqui, o nosso querido Zé Vicente falou, Frei Gilvander, vamos fazer assim uma interação melhor, porque eu gostaria de perguntar algumas coisas para o Padre Júlio Lancelotti, se ele quiser perguntar para mim também, tá? E não fazer dois momentos estanques, primeiro Zé Vicente com música, depois o Padre Júlio com a palavra. Então, a Nelly Almeida, a Vânia Fonseca e a Marildo vão ficar atentas aqui no meio da prosa, se elas quiserem fazer alguma perguntinha para o Zé Vicente ou para o Padre Júlio Lancelotti ou para os dois, me dê um toque no chat privado aqui, nós vamos. Zé Vicente, meu irmão, devolvo a palavra para você. O que é preciso continuar, seja com poema, com música, com reflexão, com experiência, a partir do que o Padre Júlio traz para nós e relembrando o tema da 34ª Assembleia do CEBI no Estado de Minas Gerais, construindo caminhos de transformação com as periferias sociológicas e periferias existenciais, como nos dizia nosso querido Padre Júlio. Com você, Zé Vicente. Minhas amigas e meus amigos, ao ver o seu testemunho, Padre Júlio, eu lembrei exatamente que foi mais ou menos assim que a utopia nasceu, naqueles idos de 1982, em plena seca do sertão, grande seca que agora foi um outro período mais comprido ainda. Naquele ano foi de 79 a 83, e
Em 82 nasceu Utopia. O povo na rua, sem comida, em Crateús. Aquelas senhoras do apostolado da oração conseguiram pedaços de pão nas padarias, pedaços de rapadura, e traziam. A polícia veio, batia nas pessoas, com meu velho violãozinho de corda de aço naquele tempo. A gente ia cantando os refrões para animar. O padre Alfredinho, que você conheceu, seu irmão fraterno também nas ruas, nas favelas de São Paulo, no final da vida dele. Todos nós juntos. A polícia prendeu um companheiro nosso, Toninho, e a nossa luta naquele dia era para, nas duas frentes, tirar o Toninho da cadeia, que era uma liderança das comunidades, e continuar sobrevivendo naquele. E no final da tarde, nós conseguimos tirar, através de um amigo advogado, o Toninho, e a polícia tinha quebrado os chinelinhos dele, de dedo, e nós fizemos uma campanha de moedas e compramos chinelo e foi entregue a ele, na Catedral de Crateús, do velho profeta Bispo Fragoso, que nós estamos celebrando esse ano, os 100 anos de nascimento, juntamente com os 100 anos de nascimento do Alfredinho. E aí eu lembro do testemunho do Toninho, pega o chinelinho quebrado, entrega no altar e diz, podem quebrar meu chinelo, mas não vão quebrar a minha luta. Ao ouvir esse testemunho, retornar em casa, a gente não conseguiu nada naquele dia, a não ser isso, esse grande grito de dizer assim, é preciso resistir. O sol ia se pondo atrás da Serra Grande, que separa o Ceará do Piauí. E eu vi como se um dia novo viesse nascendo, para dizer assim, sigam adiante, sigam a utopia. E assim nasceu essa canção, que é como uma luz. E eu gostaria de chamar todos e todos vocês que acompanham a gente nesse momento, estenda a sua mão. Com essa luz da utopia sagrada de Jesus, aquecer o seu coração, Padre Júlio, através de você chegar a todos esses que cantam e precisam do respeito à vida. Essa imagem que está soltando agora, o Gilvando, eu mandei agora, Frei Gilvando, foi do pôr do sol aqui atrás da casa-mãe, que a gente chama essa casa onde eu estou, no sertão de Oroz, no Ceará. Um velho pé de milho que resiste, como se fosse esses que resistem e contemplam o dia que renasce, o sol que se vai, mas que fica a garantia de que é preciso resistir na esperança. Eu vi uma chama se acender e o coração do meu povo aquecer. Eu vi uma chama se acender, o coração do meu povo aquecer. Chama viva, verdadeira, feita de fogo e paixão, clareando a praça inteira, como em noite de São João. E o meu povo em caminhada, lutando pra ser feliz, fazendo festa animada nas ruas do meu país. Eu vi. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente, a certeza de irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente, a certeza de irmão, reinado do meu povo. Estava dizendo, obrigado, Zé Vicente. Vou devolver a palavra para o nosso querido Padre Júlio. Espero, Padre Júlio, que você tenha tido tempo já de beber um golinho de água aí, respirar fundo, sentir que a luz é a força divina, toda a força da Mãe Terra, o axé da Mãe Terra, da Irmã Água, os bons espíritos nossos ancestrais, que todos continuem nos fortalecendo. Eu vou devolver a palavra para você, Padre Júlio, após essa canção, e o Zé Vicente aí resgatando a mística e o contexto em que irrompe e brota poesia. Com você, Padre Júlio. Eu acredito que o que é importante é ter o fio da história, é ter o sentido da história. Nós também, nessa semana que vem, celebramos 100 anos de Dom Paulo Evaristo Arnes, o grande Dom Paulo Evaristo, grande profeta dessa cidade, que, junto com tantos outros, fazem parte da história da nossa caminhada, como foi lembrado Dom José Fragoso, como Dom José Maria Pires, como Dom Helder Câmara, como Dom Valdir Calheiros, Dom Aloísio, Dom Ivo Loischeider, Dom Tomás Balduino,
mas também as mulheres como Margarida Alves, como a irmã Dorothy Stang. Eu gosto muito de lembrar na história, nesse momento também, a vida de Santa Irmã Dulce dos Pobres, porque muita gente encobre um pouco a vida da Santa Dulce, mas ela ocupava as casas vazias em Salvador, na Bahia, e as autoridades a chamavam sempre a atenção porque ela ocupava as casas que estavam vazias, especialmente lá na Ilha dos Ratos, e quantas vezes ela foi tirada também com agressão de dentro dessas casas e ocupava a cidade inteira até ocupar o galinheiro. Então, nós temos que ter o senso da história. Quando eu estou desanimado, eu lembro de Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Eu lembro de Zumbi do Palmares e de Antônio Conselheiro. Eu lembro de Dom Oscar Romero. Eu lembro de Bartolomeu de las Casas. Eu lembro de Santo Dias da Silva. Eu lembro de todos os que fazem parte da luta da história. Por que isso é importante? Porque sem fazer parte do fio da história, nós não entendemos a libertação que vem a partir da periferia, que vem a partir da periferia existencial, que vem a partir da periferia geográfica. Eu digo sempre, Frei Zé Vicente, eu não luto para ganhar, eu luto para ser fiel. Eu sei que eu não vou ver a vitória, mas eu luto para que a vitória aconteça na história, para que a luta não cesse, para que a luta nunca esmoreça, nem enfraqueça. Eu não tenho medo de perder. Eu já perdi muita coisa na minha vida. Todos os dias eu perco alguma coisa. Eu já perdi tudo que se pode imaginar. Então, já perdi. Eu não quero ganhar. Eu gosto daquilo que diz o Darcy Ribeiro. Eu estou muito feliz de estar do lado dos que perderam. Eu jamais gostaria de estar do lado dos que ganharam. Porque muitas vezes os que ganham, ganham pela força da arma, pela força do fake news, pela força do poder, pela força que esmaga. Então, nós não podemos ter medo da luta, não podemos ter medo do conflito. Frei Gilvando não tem medo do conflito, já viu até o que é ser preso. Então, a gente não pode ter medo do conflito. Eu já apanhei da polícia, já levei cacetada, já tive que correr de bomba de gás lacrimogêneo, sei bem como é bomba de gás, já fiquei ferido numa manifestação do povo por essas bombas, participei de todas as manifestações e junto até com os jovens da tática Black Bloc. Eu não tenho medo e nem sectarismo de demonizar qualquer grupo. Nós, quando estamos na luta, todos aqueles que lutam pela liberdade, pela verdade, pela justiça, todos aqueles que são solidários com os fracos, com os pobres, com os esquecidos, todos aqueles que lutam para não buscar o poder. Por isso, não podemos esquecer nunca de Dom Pedro Casaldáliga, desde abaixo e sempre à esquerda, desde baixo. É esse que é o meu caminho, desde abaixo. Eu não quero nunca estar na força do poder, na força de quem domina, de quem destrói. Então, senso histórico, não ter medo do conflito e da luta, estar sempre do lado dos fracos, dos pobres e dos esquecidos. Nesse momento, nós vivemos um momento dramático da história. O Pantanal em chamas, os povos originários ameaçados, a fauna e a flora destruída. Quem não se comove de ver os animais com as patinhas calcinadas, sem podendo se defender, e o governo federal rindo do sofrimento, rindo da destruição, a Amazônia devastada em chamas, o povo desempregado, o preço do arroz que disparou, do feijão, do leite, do gás, o preço do óleo. Eu vi agora há pouco alguém dizer num post que acabou a polêmica do arroz com passas no Natal, porque não vai ter arroz. Então, é dramático esse momento de pandemia, a necessidade de encontrar uma forma de proteger o povo, os quilombolas, os grupos indígenas, os grupos originários, os sem terra, o povo da roça, o povo do MST, o povo que luta pela terra, pelo trabalho, os grupos LGBTQI+, que têm que ser protegidos e defendidos. Nós não podemos aceitar a misoginia, não podemos aceitar a homofobia, a transfobia, nenhuma forma de discriminação e preconceito, um não muito grande ao racismo.
e a todo autoritarismo a busca ferrenha de lutar sem armas. Nós somos desarmados, nós não queremos estar armados. A nossa única arma é a nossa fé, é a nossa esperança. Por isso eu não me canso e não quero me cansar de defender os mais fracos, de conviver com os irmãos de rua. Então, todas essas coisas, a história, o conflito, estar do lado dos fracos e dos pequenos, e tudo isso é alimentado à luz da nossa fé, alimentados pela palavra. Este ano nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, que tem nos brindado durante esta pandemia com textos extremamente chamativos, com textos extremamente contestadores. Nós estamos vivendo o mês da Bíblia, lendo o livro do Deuteronômio, deixando bem claro que tem que estender a mão para o pobre. Então, essas coisas têm que ficar claras para nós. Nós temos que, com simplicidade, com austeridade, buscar a partilha. Hoje eu dizia para um grupo que alimentar os que têm fome num tempo de penúria é um ato político e de resistência. Querem nos matar, mas nós não resolvemos não morrer. Nós resolvemos resistir, e vamos resistir com força e com coragem. Aunque, como o Dom Helder pediu, e o Marcelo Barros sempre lembra, não deixem cair a profecia. E que nós vivamos tudo isso com ternura, com coragem, com solidariedade. Eu tenho na convivência com os irmãos de rua, porque eu digo que eu não trabalho com os irmãos de rua, eu convivo com eles. E na convivência tem tudo que tem numa convivência. Questionamento, aprendizagem, alegrias e tristezas, momentos difíceis, derrotas. Eu sempre lembro com o povo da rua e penso que estou chegando quase aos 72 anos e já tive que viver cada situação com os irmãos de rua e nas lutas populares, na luta do sem terra, na luta pela moradia, na luta política, momentos bastante desafiadores e difíceis. Mas não temos que ter medo, não. Eu não tenho medo, porque se me atingirem, vai ser um ferimento a mais, mas não podemos deixar de lutar, sem ter medo do conflito. Acho que isso a gente tem que ter muito claro, porque passou essa ideia pietista, cristã, de que o cristão não vai no conflito. É o contrário. A palavra de Deus nos joga de cara no conflito, nos joga de frente com os poderosos, para enfrentar sempre do lado dos fracos. Eu queria, mais uma vez, dizer, eu nunca quero estar do lado dos que pisam, mas sempre estar do lado dos que são pisados. Eu nunca quero estar do lado dos que estão armados. Eu sempre quero estar do lado dos que estão desarmados. Nós estamos ainda muito marcados pela despedida de Dom Pedro Casaldáliga, que está plantado no cemitério dos esquecidos, dos Carajás, descalço na terra vermelha, com a sua voz forte, poética e mística. Então não podemos perder nem a poesia, nem a mística, nem a luta. E tudo isso nos leva a resistir. Muito obrigado. Mais uma vez, nossa eterna gratidão, nosso querido Padre Júlio. Muita gente nos acompanhando ao vivo aqui, gente de perto, de muitos estados do Brasil. E o pessoal comentando aqui, está chegando uma cascata de comentários que não está dando nem prazo de eu projetar todos na tela aqui. Aproveito para recordar quem está nos acompanhando, se quiser aproveitar a oportunidade e fazer alguma pergunta, algumas perguntinhas para o Padre Júlio Lancelotti e para o Zé Vicente, escreva aí no comentário que eu coloco aqui. Por exemplo, o Zé Vicente, o Cássius comentou aqui, e eu vou ler esse comentário do Cássius Lopes aqui, que é do CEBI da Zona da Mata, Zé Vicente, devolver a palavra para você. O Cássius Lopes diz assim, nos idos de 1982, quando brotou a música Utopia, as vocações sacerdotais seguiam essa linha da opção preferencial pelos pobres. Nos tempos de agora, muitas vocações rasas de jovens querendo se tornar padres cantores, que não veem os sofrimentos e dores do órfão, do estrangeiro e da viúva, dos pobres e da terra.
com esse comentário, Zé Vicente, eu devolvo a palavra para você, meu irmão. Cássio, eu acho que é interessante o comentário que você faz, e querer ser pai de cantor não significa que, em princípio, seja uma coisa ruim, né, Padre Júlio? Você também, na celebração, traz sempre, no final, como se fosse um momento especial para o canto, para a música. O danado é que, muitas vezes, o camarada quer ser cantor, mas um canto que não tem lamento, não contempla o clamor, que não contempla o grito de protesto, que não contempla o canto de conforto para quem não pode falar porque já está silencioso, já perdeu a voz, foi batido a boca ou costurada, não é? Que não faz enxergar. Então o problema é esse. E a outro é, na medida em que a gente tem um canto que seja absolutamente individualista e que não alimente a vida da comunidade, a resistência à unidade do povo em luta, então eu acho que nosso canto, principalmente se for em nome de Jesus, é um falso canto celebrativo, é uma falsa profecia. Então eu penso que é preciso a gente recuperar nas nossas formações. E aí entra o CEBI, meu povo do CEBI, a leitura popular da Bíblia, a partir do lugar do pobre, da comunidade, é sempre uma escola viva de missão, de profecia, de mística da entrega da vida. Quando eu comecei a fazer poesia, agora eu estou lembrando um poema que eu acho que dá para fazer um pouquinho essa conexão com o seu testemunho, Júlio, que dizia assim, que em 1990 era colo de melo, a gente na incerteza, sem enxergar nada, e eu escrevi sempre no Natal, como fosse uma síntese daquele ano, em poesia, que dizia assim: incerto, duro e obscuro é o caminho, violenta, triste e agressiva é a nossa estrada. O que enxergamos para frente é quase nada, e muitos tentam ler no céu o seu destino. Onde andará a estrela guia e o menino, os nossos magos, os pastores de Belém? A alegria, a harmonia, a paz, o bem, serão apenas flores secas entre os espinhos? Os adivinhos, cientistas do poder, que nada sabem, enganam a lei e a nação. Que pátria somos? Aonde vamos? Eis a questão, escura noite de tão distante amanhecer. O que fazer? Como viver e ser feliz? Morar em paz? Comer os frutos do suor? Sem marginais, sem assassinos de menor, vendo a justiça florescer pelo país? Tudo nos diz que desviamos um endereço pelos tropeços da elite patronal, o luxo e o custo do progresso desigual. Hoje pagamos e amargamos o alto preço. O berço esplêndido onde dormia a pátria amada, na enrolada sendo entregue ao estrangeiro. O empresário, industriário, banqueiro tem o poder, jornal, TV e a Força Armada. E no alvorada, esses grupos arrogantes, levando o Brasil à toa, vencer o medo, eis o segredo de quem voa, vencendo a vida, cantando a vida libertada e mais brilhante. O visitante da divina estribaria nos disse um dia que a vida viverá, e todo aquele que no amor caminhar terá no olho o rumo certo da alegria. E na palavra, no refrão de aclamação ao Evangelho, acho que cai bem nessa hora da nossa celebração: toda palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O
Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Tudo por amor. Com amor, profecia. Com amor, valentia. Com amor, resistência, compaixão e misericórdia com quem mais precisa. Que maravilha! Um pedacinho do céu na terra, Zé Vicente, meu querido. E antes de devolver a palavra para o nosso querido Padre Júlio Lancelotti, eu vou ler mais uma pergunta aqui, Padre Júlio, desta vez para você, e depois passar a palavra para a Vânia Fonseca também, que quer fazer uma outra perguntinha. Padre Júlio, o Edmilson Rufino, lá de Americana, no estado de São Paulo, pergunta assim: Padre Júlio, qual é a ajuda que o senhor tem da Arquidiocese de São Paulo? Existem outros padres que estão junto com o senhor? Sou Edmilson, de Americana, São Paulo. Antes de você responder, Padre Júlio, eu vou passar a palavra para a Vânia, que quer fazer outra perguntinha. Vânia, com você. Boa noite, Padre Júlio. A minha pergunta é o seguinte: profetas e profetisas são pessoas que sempre surgem em momentos de conflito de fé, em desgovernos, em situações complicadas. E sabemos que há profetas tanto do lado do poder quanto do lado do povo. Para ser luz na vida dos necessitados, dos enfraquecidos, dos pobres, eu gostaria que o senhor deixasse para nós algumas pistas para trilharmos e resistirmos nesses tempos difíceis, nesses tempos de grandes desafios que estamos vivendo. Ok, muito obrigado, Vânia. Sem mais, a palavra com você, Padre Júlio. Olha, entre tantas coisas que eu poderia dizer dentro dessas respostas todas, eu na Arquidiocese estou desde que nasci, porque eu nasci aqui em São Paulo. E sou padre há 35 anos. Fui ordenado por Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida durante o tempo de Dom Paulo Evaristo Arques. Dom Paulo me nomeou vigário episcopal para o povo de rua. E até hoje eu continuo vigário episcopal para o povo de rua, porque acho que é um cargo que ninguém gosta muito, ninguém quer, não dá nenhuma força eclesiástica nem nada, então eu continuo vigário do povo de rua. Eu estou na mesma paróquia faz 35 anos também, por dois motivos. Um, que ninguém quer ir para lá, nenhum padre se interessa de ir naquela paróquia, porque é uma paróquia pequena, pobre, e tem muito morador de rua. E, segundo, nenhuma paróquia me quer. Então, eu tenho que ficar lá onde eu estou mesmo. Eu estou feliz lá onde eu estou, porque os moradores de rua sabem lá onde eu estou. O bairro onde eu estou é um dos bairros que tem um número grande de moradores de rua. Muitos padres estão a serviço da população de rua, espalhados pelo Brasil, e mesmo aqui na Arquidiocese de São Paulo. Nós temos o Padre Paulão, lá em Guarulhos, que faz um trabalho muito grande com muitas comunidades na pastoral de rua, assim como temos padres em Campinas, em outras cidades do Brasil e de São Paulo, como o Padre Renato Quieira, no Rio de Janeiro, como temos o Henrique da Trindade, na Bahia. Então, temos muitos. Tivemos agora, durante a pandemia, a morte que causou muito sofrimento do Padre Bruno Sec, em Belém do Pará. E temos muitos seminaristas, temos os franciscanos que estão com uma ação belíssima aqui em São Paulo, no Cefras, no Largo de São Francisco e no Largo da Carioca. Também os carmelitas têm, tanto no Rio quanto aqui em São Paulo, trabalhos muito importantes. Nós temos, então, muita gente voltada, muitas irmãs, muitos leigos, os leigos de uma maneira massiva, junto dos irmãos de rua, em várias atividades. Nós temos aqui em São Paulo a Casa de Oração do Povo da Rua. Até alguns acham, mas por que chama Casa de Oração? É um sentido histórico que nasceu com as irmãs Oblatas de São Bento, com a irmã Nenuca. Ela era muito ligada também, e o CEBI é muito ligado à OAF, a Organização do Auxílio Fraterno, e foi quando Dom Paulo pediu que levássemos Puebla para a rua e formássemos uma igreja a partir da rua. E até hoje
temos todos os dias a oração da manhã com os moradores de rua, temos as celebrações da Eucaristia com os irmãos de rua, e é muito bonito a reflexão que eles fazem. Nós temos com o CEBI aqui de São Paulo, o grupo bíblico, o grupo de estudos bíblicos com os moradores de rua. Então essa é uma boa dica, que todo lugar onde tem o CEBI, tenha também um grupo do CEBI com os irmãos de rua, ou que os irmãos de rua possam fazer parte dos grupos de estudos bíblicos. E uma das questões que eu tenho levantado muito durante esta pandemia é de que a solidariedade não é uma dimensão religiosa. A solidariedade é uma dimensão humana, porque os ateus também são solidários. Os budistas, os hinduístas, os muçulmanos, os judeus, todos podem ser solidários. A solidariedade não é uma dimensão privativa dos cristãos, nem uma dimensão privativa das religiões. Eu gosto muito de defender os ateus e os sem religião, porque eles também são muito solidários. E nós estamos vivendo um momento em que os mais religiosos são aqueles que mais dominam o povo, como no tempo de Jesus, usam da religião para condenar, usam da religião para submeter, subjulgar, e muitas vezes usamos da religião para ser uma ideologia de manutenção do poder. Então nós precisamos ter a liberdade que a palavra de Deus nos traz, a liberdade do espírito. Na questão da formação, muita gente sabe a história da teologia, mas não sabe a teologia da história. A Bíblia é a teologia da história, é Deus imbricado, envolvido no emaranhado da história. Então, acho que isso que nós não podemos perder. Essa é uma dica que, como foi pedido, nós temos que ter sentido da história, da teologia da história. Como é que Deus age na história? Como é que a ação de Deus está presente? Não necessariamente na igreja, não necessariamente nos religiosos, porque a história não é só a história da igreja e dos que têm religião, é a história humana. Como Deus está presente na história, na luta pela libertação, na luta pela cura, na luta para que haja uma vacina, e que haja uma vacina para todos, e que não seja um comércio, mas que haja condições de vida, que a natureza não seja depredada, que a natureza não seja destruída, que cesse o incêndio no Pantanal, que os animais tenham vida e sejam protegidos, que as flores possam de novo surgir, que a utopia se possa cantar. Nós, como religiosos ou cristãos, temos que ter a nossa parte nessa luta, mas essa luta não é só nossa. Então, como foi lembrado, o padre Alfredinho. Eu convivi muitas vezes com o padre Alfredinho, realmente era uma lição de vida. Sabe, Zé Vicente, um dia eu estava celebrando com o padre Alfredinho, num encontro de irmãs, e ele pediu para pôr uma cruz no centro da sala, lá do lugar da celebração. Aí puseram uma cruz, um crucifixo grande lá no chão, e ele pediu para cada irmã que pusesse em volta da cruz um presentinho, alguma coisa que gostasse muito. E aí as irmãs foram lá pondo algumas coisas em volta da cruz, e quando estava tudo em volta da cruz, o padre Alfredinho pediu para cantar Noite Feliz. Eu nunca tinha visto cantar Noite Feliz para o crucificado. Mas como foi o padre Alfredinho que pediu, deu certo. E foi uma coisa realmente que nos espantou muito, que nos chamou muita atenção, unindo a manjedoura com a cruz. Então, acho que um critério importante para a nossa luta é estar do lado de quem perde, é estar do lado de quem não conta, é estar do lado dos insignificantes e dos indesejáveis, é estar do lado daqueles que ninguém quer. Nessa questão bíblica, o CEBI tem e deve ter uma força muito grande para nos alimentar. Eu gosto muito de um biblista que, por sinal, foi companheiro do Frei Carlos Mesters na Escola Bíblica de Jerusalém. Não sei se vocês conhecem um frei servita italiano que se chama Alberto Maggi. É uma figura realmente que me chama muita atenção e eu não consigo ficar sem ler os textos do Alberto Maggi para preparar a minha reflexão bíblica. O Alberto Maggi tem um livro em português que se chama A Loucura de Deus, que é da Paulus, e também um antigo da Loyola,
que se chama Nossa Senhora dos Hereges. Muitos dos livros do MAD não são traduzidos para o português, não sei porquê, mas deveriam de ser. Esse, A Loucura de Deus, o Cristo de João, é muito interessante. E ele começa o livro dizendo: Jesus não é como Deus, porque a Deus ninguém viu. Deus é como Jesus. E ele pega aquela frase do Evangelho de João, que quando Filipe diz para Jesus: mostra-nos o Pai. E Jesus diz: Filipe, você está há tanto tempo comigo, e aí você está me pedindo para mostrar o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Então, isso é muito importante para nós. E é muito importante termos a mística de percebermos a presença de Jesus na vida, na história, do Senhor ressuscitado e crucificado. Quem me acompanha no Instagram, que eu já disse, Julio.Lancelotti, no Instagram, eu sempre, quando tem alguma foto com os irmãos de rua que alguém faz e me manda, eu ponho lá: eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Vou contar rapidinho uma historinha para vocês. Nesses dias da pandemia, nós tivemos um momento de uma ação bastante grande de conforto, de convivência com os moradores de rua, e vieram vários grupos, principalmente de jovens, e eles disseram para mim: né, mas o senhor não vai fazer lá uma celebração religiosa do nosso encontro? Eu falei: não, vamos fazer uma celebração humana da vida, vamos acolher os irmãos de rua, e eles puderam tomar banho, ter roupas limpas, higienizadas, fazer curativo, passar pelos médicos, ter uma alimentação, ter uma convivência, ter alegria, cantaram. Estava muito frio aquele dia, e chegou um irmão de rua, muito barbudo, cabeludo, até tem uma foto com ele no Instagram, e ele ficava separado dos outros. Eu fui perto dele e disse: você está bem? O que você está precisando? Ele estava com a roupa muito suja, muito rasgada, e foi interessante que ele se alimentou. Aí eu disse para ele: venha, vamos lá ver uma roupa para você. Passei ele lá no atendimento médico, e aí quando fomos vendo a roupa, o olho dele arregalou quando ele viu aquela roupa limpa, higienizada, nova, e ele tirou o casaco todo rasgado, e ele disse: mas eu tenho que achar aqui dentro, está no forro, porque o bolso está furado, a minha Bíblia. E aí ele achou a Bíblia, e eu disse para ele: os teus olhos parecem os olhos de Jesus. Os teus olhos são os olhos de Jesus. O teu rosto é o rosto de Jesus. Aí eu olho para você, eu vejo Jesus. E ele ficou espantado, me olhando, sorriu, porque nunca ninguém tinha dito isso para ele. Até ele estava com a máscara suja, tivemos que trocar a máscara para ele higienizar as mãos com álcool. Aí eu chamei a Ana, que é a Ana Maria, que fica lá na casa de oração, e falei para a Ana: olha aqui, o Kleber, ele vai vir aqui mais vezes. Eu falei para ele: venha tomar café aqui, venha todo dia. Você pode não me encontrar, mas a Ana está todo dia aqui, porque eu fico lá na paróquia São Miguel. Falei: quando você vier aqui, você pode dizer quem é você. Aí eu disse: o que você vai dizer? Ele falou: eu vou dizer que eu sou o Jesus do Padre Júlio. Isso me tocou demais. Fiquei muito marcado com isso que ele me disse. Eu sou o Jesus do Padre Júlio. Ele não pode ser só o meu Jesus, ele tem que ser o nosso Jesus, o Jesus de todos nós, que está presente na vida desses irmãos. O Padre Alfredinho nos ensinava muito a perceber isso. Não podemos esquecer, na mística do Padre Alfredinho, de São Maximiliano Kolbe, e ele construiu a sua Irmandade do Servo Sofredor, toda muito calcada nesse santo que ele conheceu, São Maximiliano Maria Kolbe, que entregou a sua vida por amor. E então nós temos que ter tudo isso. Sem mística, sem fundamentação na palavra de Deus, nós que somos cristãos não caminhamos. Não caminhamos. Mas nós temos que caminhar buscando a humanização da vida. Jesus não nos anunciou uma religião. Ele nos anunciou o reino, o reinado de Deus. E o reinado de Deus é a utopia onde nós todos somos irmãos. É no pão partilhado, na água que todos têm direito a ter acesso, é o sertão florido, é o Pantanal com vida e com água, é a Amazônia sem queimada, são os atabaques que cantam e que tocam, os corpos que dançam, a alegria de viver, a terra partilhada,
sem latifúndio, os povos indígenas, os quilombolas felizes, vivendo a sua fé. Então, nós não podemos perder essa visão do todo e do ponto onde nós estamos, defendendo os índios, as culturas ancestrais, os povos indígenas, os quilombolas, as mulheres, as crianças, os jovens, os negros, os desempregados, os sem terra, o povo da rua, os pequeninos. Então, os critérios todos estão dados. O critério nós lemos neste ano no Evangelho de Mateus. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Eu gosto muito de uma santa que não é tão conhecida no Brasil, mas que muitos sabem, conhecem, Santa Edith Stein. Ela diz que a cruz tem que ser como que um bastão que nos ajuda a subir a montanha íngreme. Então, você sabe que muita gente me manda recado falando, você é da TL, da TL, da TL. Nem sabem o que é, mas falam muito isso para mim. E outros falam para mim, você é comunista, você é um padre comunista, uma vergonha para a igreja, você é um herege, é um comunista. Eu falo, olha, ainda bem que ninguém me chamou de capitalista. Eu ia ficar muito triste se alguém dissesse, você é um padre capitalista. Enquanto falarem que eu sou padre comunista, eu já estou acostumado, já nem me estranho muito disso. Mas não tem problema, a gente tem que ser humano, estar do lado dos irmãos, estar do lado dos que sofrem, estar do lado dos pequeninos, estar do lado daqueles que não contam. Então, aí estão os critérios para nós. E se nós não temos muitos padres comprometidos, tenhamos muitos leigos comprometidos, tenhamos muitos catequistas, muitas agentes de pastoral comprometidas. O padre sozinho não faz tudo, não, ou não faz quase nada. E a comunidade tem que ser firme, a comunidade tem que ter o discernimento, a força. Eu sempre digo nas comunidades que a gente faz reunião invocando o Espírito Santo e depois faz só o que a gente quer. A gente tem que desmanchar e desconstruir o clericalismo. O padre faz parte do povo de Deus, é um ministério ordenado a serviço, não para mandar. Nós somos chamados a sermos irmãos e não patrão. Você é para ser irmão, não para ser patrão. Acho que são esses os critérios. E um critério bem prático para a comunidade. Aquele que não tem lugar na nossa comunidade, que não tem uma cadeira para ele na nossa comunidade, é aquele que nos evangeliza. Que maravilha! Estou me sentindo como Moisés, Zé Vicente. Falou, tire as sandálias, porque esse lugar é sagrado. Padre Júlio, eterna gratidão, meu irmão. Se pudesse, a gente continuaria ouvindo o Padre Júlio aqui durante uma semana, noite e dia, sem parar. Como o povo antigamente que lia os salmos o dia inteiro, a noite inteira. Antes, Zé Vicente, passar a palavra para você, eu vou passar a palavra para a nossa querida Nelly Almeida, do CEBI de Minas Gerais, lá da Zona da Mata. Nelly Almeida, imagina o que não está passando no seu coração. Queremos ouvir a sua voz, se você quiser fazer alguma perguntinha, um comentário. Diante de tudo isso, essa beleza, essa espiritualidade do Padre Júlio e do Zé Vicente, eu acho que nós não temos perguntas. Parece que eles estão preenchendo a nossa vida com pistas para que a gente possa viver plenamente o nosso batismo. Então, o ouvido do Padre Júlio, né, que nós temos que manter vivos na periferia, isso é muito forte para nós. Eu acho que a pergunta seria assim, Padre Júlio, Zé Vicente, onde você luz para seguir exatamente os passos do crucificado ressuscitado? É modelo para nós. Vocês são modelo. Vocês são pessoas que nos encorajam, que nos permitem buscar trabalhar mais com a Bíblia e doar mais a nossa vida, ir em busca mesmo
da vivência plena do Evangelho. Muito obrigado, Nelly. Sem mais, eu devolvo a palavra para o nosso querido Zé Vicente. Eu fico pensando aqui, os comentários, eu estou ouvindo várias coisas dos comentários de vocês para mim e para o Padre Júlio. E eu sei que eu posso dizer isso, Padre Júlio, porque nós que somos ligados a uma experiência de igreja servidora, comunitária, eu pessoalmente, vou confessar para vocês, gente, eu me sinto às vezes incomodado e quando eu vejo a gente ser visualizado demais e um pouco individualizado como profeta, como cantor. Isso não é possível se não tiver a comunhão de vocês. O SEBI que eu conheço, eu ajudei a fundar aqui no Ceará, eu e uma leiga, uma freira destribada que não participava da caminhada da congregação, foi que começamos pelos passos do SEBI aqui. Eu convivi 10 anos com o Alfredinho, morando em Crateús com ele e o Dom Fragoso naquela caminhada, e uma das coisas que sempre norteava o rumo da igreja nossa em Crateús era: vamos tentar superar a figura individual e projetar a profecia da comunidade, do movimento, dos pobres. Alfredo cria a Irmandade do Servo Sofredor. E o sonho é que essa Irmandade seja a protagonista viva do sonho de Jesus para os mais abandonados nas ruas. Eu me lembro bem do caminhando com ele, quando a gente perdeu o ônibus naquele dia, vindo das comunidades lá de Santo André, 18 quilômetros a pé, com aquele matulão dele, e a gente conversando, e aí ele perguntava assim: como é que você pode fazer uma música de uma experiência dessa? E eu fiquei calado um tempo andando com ele, o Alfredinho eu estou falando, e eu vi cruzes na beira da estrada, e assim nasceu aquela canção: pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, Latino-América, pelos caminhos da América, a cantador canto pranto, nuvens mistérios em campos, que envolvem nosso caminhar. Há cruzes beirando a estrada, pedras marcadas de sangue, apontando como setas que a liberdade é pra lá. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, Latino-América. Pois bem, esses caminhos da América que passa pelo sertão, Padre Júlio, você contando essas histórias do povo da Cracolândia, das periferias de São Paulo, e eu lembrando que lá estão meus primos, meu irmão que mora na periferia, em Carapicuíba, minha irmã que já morou lá e agora está lá no Maringá, e tantos outros que ficaram em situações em que alguns até que tiveram que retornar para não morrer de tanta necessidade e tédio, com saudade da terra onde nasceu. É aqui, nos sertões, nas periferias do Nordeste, que produz tantos desses que estão nas periferias e nas cracolândias das grandes cidades, seja de Fortaleza, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, muitos do Rio de Janeiro. Me lembro de ter ido com a dona Sebastiana, lá de Monsenhor Tabosa, lá na Rocinha, na favela da Rocinha. Aqueles que estavam 3 vezes, eu fui com a nossa irmã Maria Emília, dentro do Carandiru, e encontrar a maioria de negros, jovens, homens negros e muitos nordestinos. Que eu ficava perguntando: onde você veio? De onde você veio? Meu Deus. E aqui o que a gente faz? Como criar no sertão, aqui nesse nosso sertão, micro experiências que se unam e que garanta a gente a esperança concreta de ajudar a se relacionar melhor com a terra, cuidar dela e produzir uma comida de qualidade. Cada ano, há mais de 16 anos, a gente promove aqui nessa casa, no dia 6 de janeiro, reúne aqueles idosos da região que guardam sementes e experiências de chuva. E é lindo a troca das sementes nativas, as árvores, para tentar criar micro-experiências nas comunidades, que o pessoal descubra a autoestima de ser nordestino, de ser da periferia de Minas, de São Paulo, dos campos, da terra, cuidar dos rios. Se a gente não cuidar dessa terra, vamos ter cada vez mais pessoas nas cracolândias da vida. Nós promovemos aqui 7 anos seguidos
de jornada de arte na roça. Às vezes chegamos a realizar 22, durante 10 dias, 22 atividades para tentar envolver as crianças, os jovens, as mulheres, os idosos, para descobrir sua autoestima de ser do sertão, da caatinga. E como Mandacaru, como Azava, a gente tem essa resistência da raiz sagrada. Então é isso que eu acho que exatamente dá substância para a gente dizer: nós temos um povo, nós temos uma comunidade, nós temos uma família, e essa família, essa comunidade, esse movimento, esses SEBI, essas SEBs, que precisam ter visibilidade como a profecia coletiva do povo de Jesus, do povo do Reino de Deus, né? Então, quando eu canto, eu quero alimentar isso, gente. E não é privilégio nenhum, nós estamos fazendo o nosso papel, o meu papel. Se um dia tiver essa tentação de ser vaidoso, da gente ter... Não, eu me lembraria do cheiro da fumaça do fogão a lenha na saia da vovó, que vinha cabocla nativa, vindo, migrante sem terra dos sertões da Paraíba, buscar um pedacinho de terra no Ceará. E morreram sem ter esse pedacinho de terra. Então, esse pessoal dessa esperança, que o Alfredinho dizia assim: faça para os sofredores, para a Irmandade, para a Romaria, anima as Romarias. A música primeira que eu fiz para a primeira Romaria da Irmandade do Céu do Sofredor, que era aquela: bendita seja esta marcha dos pobres e sofredores, Romeiros de São Francisco, de Jesus de seguidores, Romeiros de São Francisco, de Jesus de seguidores. Já chegou a hora, tempo de alegria, festa dos pequenos nessa grande romaria. Já chegou a hora, tempo de alegria, festa dos pequenos nessa grande romaria. Das favelas e dos becos, Nova Antônio nós chegamos, e aqui nosso Deus Clemente é unidos nós clamamos, e aqui nosso Deus Clemente é unidos nós clamamos. Que maravilha, Zé Vicente, meu irmão! Então agora, olha, unindo poemas com reflexão, experiência de vida, compromisso sério, coerente com o Evangelho de Jesus Cristo. E a Vânia e a Nelly já me cochichou aqui pelo um trem chamado chat, que estão com vontade de fazer até uma oração. Mas antes de eu passar a palavra para elas, eu vou devolver a palavra para o nosso querido Padre Júlio. Padre Júlio, e como você citou aí no rol dos padres e dos freis e do povo que está tentando ajudar os irmãos em situação de rua, por exemplo, os freis carmelitas no Rio de Janeiro, coordenam um trabalho com um número muito grande através de uma entidade chamada São Martinho. Então, você citou os carmelitas, Padre Júlio, eu lembrei que no próximo dia, quero lembrar para você também, Zé Vicente, no próximo dia 20 de outubro, agora, Frei Carlos Mestres completará 89 anos de idade, Padre Júlio. E também o nosso querido irmão Pedro Casaldáliga, profeta, bom pastor, poeta, verdadeiro místico, já está na vida plena. E com essa lembrança eu devolvo a palavra para você dizer o que você quiser dizer, Padre Júlio. Então, é tão bom ouvir essas canções que o Zé Vicente canta para nós, porque elas fazem parte da nossa luta, da nossa caminhada junto das comunidades. A primeira comunidade que eu fiquei como seminarista e onde eu celebrei a primeira missa era na favela do Jardim Sinhá. Então, lá nós cantávamos todas essas canções e também toda a nossa formação, toda a minha formação, a gente foi tendo sempre esses cantos da comunidade. Eu queria aproveitar e mandar um abraço, deve estar nos ouvindo o Ney, que canta junto com o Pedro, tocam e cantam na missa que eu tenho feito online lá na paróquia, e sempre nós escolhemos uma canção das comunidades, uma canção bem popular, para fazermos juntos uma reflexão, e às vezes algumas delas, elas são tão bombásticas que depois essas canções animam muita gente que está nos acompanhando nessas celebrações. Então, temos sempre presente isso. Não perder o ânimo, não perder o entusiasmo da luta, o entusiasmo do compromisso. Como o Zé Vicente lembrou, somos um povo, somos gente nova, somos gente que juntos queremos caminhar, uma gente que quer cantar, que quer dançar. Ninguém dança sozinho, ninguém canta sozinho. Cantar sozinho não dá certo. A gente tem que cantar junto.
Quando o Zé Vicente está cantando, ele sabe que as comunidades todas estão cantando com ele. Sabe que todos estamos juntos, cantando e dançando essas canções tão bonitas. Eu lembro o dia que, com o povo da rua, para celebrar o massacre de 2004, quando 7 moradores de rua foram massacrados na Sé, nós cantamos diante do Palácio da Justiça, lá no centro de São Paulo, cantamos e dançamos, cantando axé. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. E nós cantamos e dançamos isso, e todos ficaram lá estatelados, até a polícia não sabia o que fazer conosco, porque nós estávamos dançando e cantando. Então é assim, a comunidade que canta e que dança, que reza, que celebra, que estuda, lê, mas sobretudo vive a palavra de Deus. Então, realmente saudar todos do CEBI de Minas Gerais, do CEBI que está por todo o Brasil. Eu sempre gosto, quando encontro o Frei Carlos Mestras, que ele é de uma jovialidade, na idade que ele já está chegando, mas de uma jovialidade imensa. E eu sempre fico muito feliz que ele sempre me dá uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. Eu sempre me sinto muito alimentado pela saudação do Frei Carlos Mestras e de todos esses membros, irmãos, irmãs, todos que estão envolvidos no CEBI. E você sabe, Frei Gilvando, eu te acompanho também com muito carinho em toda a tua luta, em toda a busca que nós temos. Nós não podemos esquecer de grandes lutadores. Eu não posso esquecer do Dom Flávio, que também está sempre junto do povo e do povo sofrido, todos aqueles que estão comprometidos na luta do nosso povo, todas as comunidades que estão ainda animadas, que se reúnem em torno da palavra de Deus, que celebram a vida. É bonito que grande parte das comunidades espalhadas pelo Brasil não tem nem sequer a figura do padre. E nesse tempo de isolamento social, imagine quantas comunidades estão celebrando. Eu gostava quando, na comunidade onde eu caminhei durante todo o tempo de formação, na favela do Sinhá, o povo dizia assim: a gente gosta mais da missa das irmãs do que da missa do padre, porque na missa das irmãs a gente tudo pode falar e a gente reflete junto e fala um monte de coisa. Então eles gostavam muito da missa das irmãs. Mas eu vou contar só uma última historinha. Padre velho conta muita história. Um dia eu estava no presídio feminino, numa rebelião, e pegando fogo, e o juiz falando, gritando lá no alto da laje: sentem, sentem, eu vou falar, eu sou o juiz. E as presas gritavam, xingavam o juiz e ninguém obedecia. Aí me chamaram lá e eu subi lá naquela laje também. Quando elas me viram, elas falaram: é o padre, vamos sentar e ouvir o que ele vai falar. Aí o juiz ficou bravíssimo comigo, mas tinha um policial militar que o tempo todo ficava perto de mim, e eu via no olhar dele um olhar de compreensão, um olhar até de simpatia. E na hora que o fogo subiu muito, os bombeiros mandaram que todos descessem, e eu fui querer descer também, mas a escada estava abaixo da laje, era uma escada de madeira para a gente subir lá naquela laje, e eu não conseguia sozinho. Aí esse PM falou para mim: o senhor quer que eu lhe ajude, padre? Eu falei: eu quero, se você puder me ajudar. Aí ele segurou nas minhas mãos e eu fui com o pé achando onde estava a escada para descer, e o pessoal lá embaixo gritava: não ajuda não, esse é dos direitos humanos, joga ele no fogo, né? Mas ele me ajudou. Eu desci, aí chegou lanche para dar para os que estavam lá na negociação. Eles diziam: não, para o padre não dá nada não. E tiraram a escada onde estava sentado, e no fim esse PM falou para mim: o senhor lembra de mim, padre? Eu falei: olha, teu rosto não me é estranho, mas me ajuda. Ele falou: eu nunca vou esquecer de você. Nem eu, nem minha mulher. Foi você que deu a primeira comunhão para nós, lá na favela do Senhor. Eu sou da comunidade, da irmã Lourdinha, da irmã Terezinha e da irmã Marilda. Eu sou da comunidade. E eu fiquei muito impressionado que ele nunca esqueceu. E ele falou para mim: você está com psoríase, né? Eu falei: sim. Ele falou: eu também, porque eu não aguento de tanta tensão. E ele acabou saindo da PM e foi fazer um outro trabalho. Mas eu nunca esqueci.
E com todos os conflitos que eu tenho com as forças militares, eu também não confundo que todos são a mesma coisa. E eu acredito que a palavra de Deus que é semeada no coração humano, nas comunidades, nos movimentos, nas favelas, nas comunidades mais pobres, na rua, o povo não esquece. Ela vai florescer. É como o grão de mostarda, é como o fermento na massa. Vai crescer. O reino tem que ter a nossa colaboração, mas ele tem uma força própria. Como o fermento que faz a massa crescer e desaparece, como a semente de mostarda, que é pequenina e faz nascer uma hortaliça onde os passarinhos podem fazer seus ninhos. Então, que uma assembleia como essa do CEBI de Minas Gerais seja um momento de fortalecimento, um momento de esperança. E como nos dizia o Paulo Freire, nós temos que esperançar, cantar e dançar, tocar os atabaques, comer a rapadura, dividir o corote, ter a coragem, comer o feijão quando dá para comprar. É melhor comprar o feijão do MST e o arroz, que ainda estão no preço antigo, e não do supermercado. Fazer a horta em casa, fazer aquilo que a gente pode e partilhar. Na roça, do sertão, na caatinga, o povo sabe ser solidário. Um tem a cabra, o outro tem o leite, o outro faz o queijo e divide entre todos para que todos possam ter o que comer. É isso que faz a força da comunidade. Quando os irmãos de rua dividem o alimento, dividem o pouco que têm, mas não deixam e não querem que ninguém pereça. Essa é a nossa esperança. Padre Júlio Lancelotti, a hora está avançando, nós já estamos com 1h24 de live, podemos ir mais um pouco, mas antes, Zé Vicente, de eu devolver a palavra para você, eu vou passar a palavra para a Vânia Fonseca e já deixar no ar aqui uma perguntinha que eu gostaria que você, Zé Vicente, e nosso querido Padre Júlio, comentassem um pouco. Como explicar, por quê e como a gente superar essa realidade que foi o que aconteceu nas últimas eleições do Brasil. A maior parte do povo religioso, seja da Igreja Católica ou das outras igrejas, votarem no pior candidato para presidente. E que nós vemos aí hoje, nós já ultrapassamos 130 mil irmãos e irmãs nossos mortos nessa pandemia do novo coronavírus. Gostaria de ouvir vocês também, analisando um pouco essa questão religiosa. Como é que pode pessoas profundamente religiosas, que estão muito dentro das igrejas, celebrando, fazendo culto e orando, e tantas celebrações religiosas, e na hora de votar, vota nos piores candidatos? E a pergunta principal, que pistas vocês dão para a gente superar e sairmos desse deserto, desse exílio no qual o povo brasileiro está enfiado aí, com essas crises todas, crise religiosa, política, econômica, ambiental e tal. Mas antes de eu passar a palavra para você, Zé Vicente, eu vou passar a palavra para Vânia Fonseca. Com você, Vânia. Obrigada. Esse poema é um poema dentro da proposta que nós estamos realizando, essa 34ª Assembleia, né, Binacional, introduziu essa ideia, e nós, CEBI Minas, acolhemos com muito encanto, porque é um tema muito lindo e é uma forma da gente trabalhando e vivenciando essa questão. Esse poema, ele tem tudo a ver, mostrando para nós os lugares de Deus. As pessoas vão aos seus templos para saudar-me. Quão simples e ignorante são meus filhos e filhas quando pensam que vivo isolado. Porque não me veem e me saúdam na procissão da vida, onde sempre vivo. Nos sítios, nas fábricas, nas ruas, no mercado. Lá onde encho de ânimo aqueles e aquelas que ganham seu pão com o suor do seu rosto. Por que não me saúdam nos barracos dos pobres e me encontram a abençoar pessoas necessitadas, secando as lágrimas de viúvas, crianças e órfãos? Por que não me veem e me saúdam na beira da estrada e me encontram a abençoar pessoas mendigas que pedem pão? Por que não me veem e me saúdam entre as pessoas que são pisoteadas pelos orgulhosos no roubo e no poder? Por que não me vê indignado com seu sofrimento e distribuindo compaixão? Por que não me veem e me saúdam entre as mulheres violentadas e abandonadas?
aonde me sento junto delas para abençoar, dignificar. Estou seguro de que jamais sentirão falta de mim, se tentarem me encontrar no suor, nas lágrimas e nas dores dos pobres. Esse é o poema e está em sintonia com tudo que estamos vivenciando aqui nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, Vânia. Tivemos dificuldade aí na internet da Vânia, mas deu para a gente entender o contexto. Muito obrigado, Vânia. Sem mais, eu passo a palavra. Zé Vicente, com você. Nunca vi tanto horror na minha vida, quando é tempo da disputa eleitoral. A campanha agressiva e imoral entre os homens da classe enriquecida. E o povão feito massa remexida, sem direito de ver e de pensar. Feito gado empurrado sem berrar, ao curral da falsa democracia, onde o pobre só é jeito por um dia, na cabine na hora de votar. O comércio do voto é sempre alta, a pessoa se vendendo e se comprando, a política de partido se trocando, a conchavo enrolada é que não falta. Honestidade é som difícil como a flauta, e a gente nem sabe comparar. Quem se vende com quem devia comprar, qual dos dois é pior para o futuro, são sujeitos atolados no monturo. De nenhum o bem pode prosperar. Tanto pobre brigando e se ferindo, cego surdo totalmente apaixonado, terminada a eleição vê chateado que o grande inimigo está sorrindo, e os donos do poder vão repetindo suas tramas para enganar todo o povão. E o pobre reclamando sem razão, pois não deu ao seu voto validade, perdeu a chance de fazer a novidade, se vendeu e brigou com o irmão. A esperança não nasce lá de cima, vem de baixo, vem da classe oprimida. Há um grito norte a sul clamando vida, e uma estrela há de brilhar em cada esquina. A mão do povo vai escrever uma nova cena e a história vai mudar de direção. Nova luz vai clarear nesta nação e o Brasil vai ser todo recriado. E ninguém mais será comprado e enganado por políticos em tempo de eleição. Da pergunta que você faz, Frei Gilvando, é o que eu tenho a botar como ingrediente de reflexão. No momento em que a educação é deixada de lado, propositalmente, no momento em que a igreja deixou de lado todo o seu projeto de formação, até dos imensos cursos de canto que a gente fazia, para entender melhor o que a gente canta, o Deus que a gente canta, que a gente celebra, para entender melhor que igreja nós construímos, nos encantamos, fazer menos doutrinação do que encantamento, educação verdadeira de informação bíblica, contextualizada para a gente entender como é que foi a história que gerou esses textos, qual é o grupo que construiu esses textos, o profetismo coletivo, fortalecer o menos eu e mais o nós, como dizia aquele mestre Maia que eu jamais esquecerei. Nós não temos a palavra eu, lá para o Chiapas, nós temos a palavra nós. Então é isso que eu quero afirmar. E eu quero concluir dizendo assim, agora para o meu padrinho Carlos Mestre, bença meu padrinho, que Deus cure você, te cuide, conduza, e a gratidão nossa, do povo do Sebi, do povo da caminhada, pela tua missão de nos encantar pela palavra. Por isso você se tornou meu padrinho, como a Agostinha, a irmã Agostinha se tornou minha madrinha de Bíblia, pelo Sebi. Muito de vocês sabem dessa história. E eu quero cantar para você um refrãozinho que você sempre pediu e que você vê aqui 3 vezes na Casa-Mãe, que a gente chama aqui a Casa-Mãe do Sertão Vivo, positivo, onde as árvores a gente batiza com o nome das pessoas que a gente quer bem. O juazeiro que você plantou aqui atrás, em 2008, está lindo. Criou um novo vigor pelo inverno de chuva desse ano que foi tão lindo. E seu refrão é esse. Abre a janela, meu bem, vem ver o dia que vem, deixa o sol entrar, vem falar que eu te quero ver. Abre a janela, meu bem, vem ver o dia que vem, deixa o sol entrar, que eu venho falar que eu te quero ver. Deixa a brisa da manhã te abraçar, e a rosa no canteiro a te sorrir.
Vou pedir Galo Campina pra cantar. Vou mandar da podia o rei que vi. Essa vida só é vida com amor. Acordar é o melhor jeito de sonhar. Que o carinho seja sempre o sabor e a razão pra toda hora começar. Abre a janela, meu bem, vem ver o dia que vem. Deixa o sol entrar e vem falar que eu te quero bem. Abre a janela, meu bem, vem ver o dia que vem. Deixa o sol entrar e vem falar que eu te quero bem. Nos queremos bem, mãos dadas, corações unidos, sempre, sempre, sempre. Que beleza, Zé Vicente! Aguenta, coração! Então agora, sem mais, então devolvo a palavra para o Padre Júlio Lancelotti. Meu irmão, já estamos com 1h34, assim, mais uma palavra. Eu queria fazer um pedido para o Zé Vicente. Como eu não vou conseguir aí visitar a casa-mãe, que eu já não consigo viajar, e é mais difícil, e nesse tempo a gente sabe quanto tempo vai passar, eu queria pedir para você plantar um pé de árvore aí, plantar uma árvore que você escolha em nome do povo de rua de São Paulo e do povo de rua do Brasil. No Brasil, segundo o IPEA, são mais de 220 mil pessoas vivendo pelas ruas das grandes cidades. Então, eu gostaria muito de plantar aí uma árvorezinha e diga assim, olha, foi o povo de rua que pediu, para que a gente nunca esqueça deles, na nossa poesia, na nossa canção, na nossa luta, na nossa resistência, na nossa dor, no nosso amor, na nossa alegria e na nossa lágrima. Gostaria muito que você depois me mandar uma foto dessa árvore, eu vou mostrar para o povo da rua que, olha aqui, tem uma árvore nossa plantada lá no Nordeste do Brasil. Muitos que estão aqui pelas ruas são nordestinos, mas não são a maioria. A maioria são do Sudeste mesmo. Existe esse mito de que a maioria dos que estão na rua são nordestinos. Não é verdade. A maioria é do próprio Sudeste. Tem muito mineiro também aqui nas ruas de São Paulo. Tem nordestinos também, mas muitos são daqui mesmo, de São Paulo, do estado, do Sudeste. Essa miséria que nos atinge tanto, que destrói a vida do nosso povo. Nessa questão política e de mudança, eu estava lembrando da luta do profeta Samuel para que não fosse implantada a monarquia em Israel. E por mais que ele argumentasse, o povo quis a monarquia. Eu lembro muito bonito aquele diálogo das árvores para escolher qual seria a árvore rainha e, no fim, quem foi a árvore escolhida. Então, muitas não quiseram, quis aquele que fosse o espinho. Nós não podemos desanimar. O Frei Gilvander deve saber, não sei se o Zé Vicente sabe, se as irmãs sabem, eu sou processado pelo presidente da República, que moveu um processo contra mim antes mesmo de iniciar o governo, porque eu disse que ele era racista, machista e homofóbico. Então ele me processou e esse processo está rolando aí até agora. Eu acho que a transformação será histórica. Será histórica quando as nossas comunidades forem capazes de refletir, de resistir, de se alimentar da palavra de Deus, de ter força e ter coragem de lutar contra a arma, contra o poder, contra o autoritarismo. A nossa resistência, ela é histórica. Nós estamos sofrendo agora um resultado de um processo histórico. Nós não acordamos assim de repente. Isso foi construído para ser assim. Foi construído desde a decisão de implodir a teologia da libertação, desde a decisão de não ter mais a canção popular, desde as decisões de centralizar o poder das comunidades, desde as decisões de neutralizar a força transformadora da teologia da libertação e do compromisso das comunidades com a luta libertadora. Então, Dom Pedro adormeceu sem ter visto o seu sonho chegar. Adormeceu durante o pesadelo, mas não esmoreceu. É uma semente que vai florescer. Então, que nós também não matemos o nosso sonho e lutemos para que ele aconteça.
como um povo que nós somos. Nós somos gente nova e cada vez mais buscando, cantando e dançando a libertação. Que a palavra de Deus seja nossa luz, que Jesus seja seguido por nós, na força do Espírito, para irmos juntos, unidos, numa grande peregrinação para a casa do Pai. Que Deus abençoe a todos, dê força e coragem. Ninguém esmoreça, que todos resistamos com força e com coragem. Um abraço para todos. Um abraço carinhoso, estamos juntos e misturados, querido Padre Júlio Lancelotti. Zé Vicente, a palavra é com você, antes da gente dizer um até breve nessa live. Com você, meu irmão Zé Vicente. Eu quero mostrar essa placa a vocês. Experimente silêncio. Nesse momentinho de silêncio, em comunhão com todas as vítimas, com todas as pessoas que fizeram entregas. Nós mesmos aqui na família tivemos experiência muito dolorosa, inclusive de suicídio, em consequência das causas do síndrome do pânico por conta da pandemia. Essa é a campanha do silêncio, pela dor, lançada nas escadarias da velha Igreja da Trindade em Salvador, pela comunidade da Trindade, o irmão Henrique, que faz sempre aqueles tempos de silêncio ali na frente, em comunhão, como clamor do silêncio dos que não podem gritar, nem cantar, nem falar. E o SEBI, que essa Assembleia 34ª seja abençoada, que esses caminhos, construir novos caminhos a partir das periferias, sejam iluminados. Que todos aqueles vítimas dos processos também, tipo das barragens de Minas Gerais, as vítimas, dos que foram despejados, e todos esses das periferias estejam no coração de vocês, como está no coração da gente nessa noite. E ainda eu queria lembrar, Frei Gilvander, que hoje eu lembrei para você que o nosso padre Edgar, dos Saletinos, que está lá na Diocese de Pemba, na província de Cabo Delgado, no Moçambique, estão sofrendo demais, aquela igreja e a sociedade de lá, em consequência dos grupos insurgentes, terroristas, que incendiam aldeias inteiras, que estão perseguindo aqueles missionários que estão lá. Que a gente possa garantir, e nós vamos pensar já também numa campanha de solidariedade com a igreja daquela região, Cabo Delgado, da Diocese de Pemba, Dom Luiz Fernando, juntos nessa noite. Que a gente possa celebrar esse momento e terminar com um refrãozinho que vem desse campo evangélico, que é também no coração do SEBI, que a gente faça esse encontro, que é o símbolo dos evangélicos que também se unem na causa maior de todos nós, a liberdade, a justiça, a democracia, o respeito de tudo. Que é aquela canção que nós já cantamos tantas vezes, feito ciranda. Vamos estender nossas mãos como se a gente encostasse nossa mão, nosso anel de tucum, uns nos outros, fazendo uma grande ciranda do Brasil todo e de quem nos acompanha nessa hora. Deus chama a gente para correr de caminhar junto com seu povo. É hora de somar e que não dá mais, sozinho, isolado, ninguém é capaz, por isso vem. Entra na roda, mas eu também. Você é muito importante, isso bem. Entra na roda, mas eu também. Você é muito importante. Bem. Um grande abraço, muito obrigado. Boa noite. Um abraço carinhoso, Zé Vicente, que beleza. Sem mais, profundamente feliz e emocionado, eu passo a palavra, então, para nossa querida Nelly Almeida. Então, depois destes momentos, assim, que nos encantaram, nos emocionaram, a gente faz uma reflexão que tudo isso é fruto da caminhada, fruto de uma escuta, fruto de uma vivência e fruto do testemunho. E tudo isso nos leva à paz. Zé Vicente e Padre Júlio, muito obrigada pela vida doada de vocês.
um testemunho profético, e que nos encantou, nos consolou. E para isso eu vou trazer aqui uma oração da paz na caminhada do Dom Pedro Casaldáliga. Deus da paz verdadeira, que brota da justiça e floresce em irmandade, dá-nos a tua paz. Livra-nos da paz inerte que se omite, livra-nos da paz corrupta que se vende, livra-nos da paz que foge, se refugiando no fatalismo ou até numa falsa espiritualidade. Dá-nos a paz encaminhada, a paz que luta pelo reino, a paz que partilha a vida do povo, a paz pela qual tombaram nossos mártires, a paz pela qual morreu e ressuscitou aquele que é a nossa paz, Jesus Cristo, teu Filho, nosso irmão. Amém, axé, auerê, aleluia. Saibam que nós estamos em paz. Muito obrigado, Nelly. Que a bênção revolucionária do Deus da vida continue sempre conosco. Então agora eu passo a palavra para Marilda Rodrigues Ponciano, que é a secretária do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos em Minas Gerais. Marilda, com você. Padre Júlio, Zé Vicente, não tem palavras, mas tem sentimento, tem presença, tem verdade, tem testemunho. Eu estou assim, ampla, dotada, repleta e pronta para que a palavra de Deus, para que a leitura popular da Bíblia seja fermento a partir do CEBI, depois desse momento. É muito como fermento. O padre falou da semente, mas eu estou me sentindo fermentada. É como o fermento crescendo na massa. A Assembleia do CEBI de 2020, a 34ª Assembleia do CEBI de 2020, num ano que vai ficar marcado na humanidade, ganha força, ganha fermento com esse momento. São muitas palavras maravilhosas que eu fui lendo ali, mas a emoção não me deixa nem expressar. Mas eu pego aí o fermento na massa. E nas periferias por onde o CEBI está, que esse fermento possa crescer. E a minha palavra para vocês, por favor, prossigam. Por favor, prossigam. Eu me vi assim diante de Jesus, viu, Padre? De Jesus, quando ele se entregou. E quando ele olha para aquilo tudo, e ele diz, Pai, eles não sabem o que fazem, para aqueles que pisava em cima do pobre. Mas também ele dizia para nós, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou a luz. Quem me segue encontrará a vitória. E eu quero muito nesse momento, que eu agradeço imensamente, em nome do CEBI Minas, mas em nome das periferias, que como no texto de Naim, na cruzada da morte com a vida, foi a vida que venceu. Jesus deu aquele testemunho. E aquela mulher, aquela viúva, aquele povo pobre que sofria, levando o caixão do filho único, restaurou a partir daquele momento. Então, a minha palavra, que a Assembleia do CEBI, permeada pelas periferias, seja para nós um retorno pós-pandemia, enriquecidos e amplamente fermentados por esse momento que foi de luz. Eu vi Jesus. Muito grata a vocês. Muito grata à força maior que é Deus, que no meio disso tudo nos permitiu viver esse momento hoje. Essa é uma palavra da simplicidade de uma pessoa que está aqui. Hoje nós estamos diante do mundo, com um sorriso limpo, com aquela sem maquiagem, sem batom, mas nós estamos na inteireza da alma,
fechando uma etapa e abrindo outra. E o mais interessante, no momento de muita dificuldade, a gente está vendo muita luz, muita luz. Gratidão imensa por aceitar o nosso pedido. Gratidão imensa pela disponibilidade. Gratidão a cada um que contribuiu com esse momento aqui no CEBI Minas e todos aí por esse mundo que nos ouve. Muito obrigada. É uma palavra de mãe, é uma palavra de quem viveu nesse momento aqui. A minha ancestralidade veio toda em mim. A ancestralidade dos pobres, dos negros, dos índios, que vem aqui nessa pessoa que eu sou, negra, mulher e da periferia. Muito obrigada. Gratidão imensa. Gratidão eterna, Marilda. Olha, eu lembro ali, ó. Olha, atrás da Marilda tem um cartaz lindo anunciando 34ª Assembleia Estadual do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Etnias, crianças, indígenas, mulheres, povo de periferia. É isso tudo aí. Quando nós estávamos preparando com muito carinho essa 34ª Assembleia do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, lembrando o site do CEBI Nacional, cebi.org.br, o site do CEBI no estado de Minas Gerais, cebimg.org.br. Aí nós convidamos o nosso querido Zé Vicente, nosso querido Padre Júlio Lancelotti. Mas como daqui para frente, mais um momento agora à noite ainda, e amanhã o dia inteiro, nós vamos prosseguir com a 34ª Assembleia do CEBI, através de outra plataforma, um trem chamado Zoom, e aí vai ser só para uns 50 representantes do CEBI de várias regiões do estado de Minas Gerais. Nós pensamos assim, nós precisamos partilhar e socializar a beleza espiritual, ética e profética revolucionária que será a palavra, o canto, a reflexão, o testemunho do Zé Vicente e do Padre Júlio. E antes de eu fechar aqui, acertamos em fazer aberto ao público, Zé Vicente? Acertamos, e eu quero mostrar um rosto aqui. Vem cá, Tiago. Nós estamos entrando, o Frei Gilvander, no novo ministério, no meu entendimento, vocês de CEBI, eu acho que concordam, que são dessa categoria desses camaradas jovens, dessa geração. Aqui é o Tiago, sobrinho. São esses que estão por trás das câmeras, ajudando a gente a se ligar direitinho, não cair, dando dica. Ele fica ali acenando para mim, baixa a voz, você está gritando demais. Então, essa turma, gente, que está nessa veia da técnica nova, para ajudar a gente a ocupar como igreja, como CEBI, como grupos da sociedade civil, essas redes que, num dado momento, a gente achava que era uma certa propriedade de um povo que espalha mentira, que tem uma palavra feia que a gente diz parecido com faca, né? Fake, né? Então, a gente agradece essa turma, e eu acho que nesse momento é dizer exatamente, acertamos, Frei Gilvander. Um grande abraço a cada um e cada um de vocês. Foi muito bom, irmão Júlio Lancelotti, a gente se encontrar nessa noite. Não esqueça que vocês merecem mais do que umas árvores, umas 10 a 15. O mandacaru, o juazeiro, o pau-ferro, que é o jucá, a aroeira, que são árvores resistentes, que resistem mais do que ninguém nos dão exemplo. Para vocês, todas as árvores do nosso sertão e o referencial. Vamos sim mandar foto qualquer dia desse, viu? Grande abraço, boa noite a todos. Ok, obrigado, Zé Vicente. E antes de eu fechar aqui, Padre Júlio, eu vou te fazer a perguntinha semelhante também. Eu, Frei Gilvander, fiquei para lá de feliz quando eu tentando entrar num trem chamado Instagram, aí trombei lá com Júlio Lancelotti. Eu falei, gente, até o Padre Júlio Lancelotti conseguiu entrar nesse tal de internet, rede virtual, Instagram. Padre Júlio, foi bom termos feito essa abertura aqui da Assembleia, não apenas para os 50 representantes do CEBI Minas, mas aberto também para quem nos acompanhou de perto e de longe? Ah, muito bem, muito acertada, muito bom. Quem puder, nos acompanhe. No Twitter é @pjúlio, no Instagram é julio.lancelotti, também estou no Facebook, Júlio Renato Lancelotti. E que a gente esteja junto e que essas lives nos ajudem. Nós estamos vivendo um momento de live mania, tá cheio de live para todo lado,
e nós vamos continuar no Zoom daqui a pouco, mas eu vou pedir um intervalinho para eu descansar um pouquinho só e comer alguma coisa, e logo nós continuamos. Tá tudo firme com coragem. Ok, Padre Júlio. Então, estamos fechando aqui com aquela energia boa, que a luz e a força divina e de todo o axé continue nos acompanhando, e eu acho que não poderia ser diferente. Nós começamos com música e eu vou terminar rodando aqui 1 minutinho de mais uma música do nosso querido Zé Vicente, que está lá num trem chamado YouTube, no canal do Zé Vicente Oficial. Prepare o seu coração para a gente concluir a live com Zé Vicente aqui. Canção para Margarida. Não faz muito tempo, seu moço, nas terras da Paraíba, viveu uma mulher de fibra, Margarida se chamou, e um patrão com uma bala tentou calar sua fala, e o sonho dela espalhou. Já faz muito tempo, seu moço, que em riba deste chão e em toda a nossa nação, o pobre é pra lá e pra cá. Lavrador faz, mas não come, e a miséria é sobrenome do povo deste lugar. E quando na carne da gente morria a opressão, Margarida erguia a mão e o seu grito era o nosso clamor. E quando na carne da gente morria a opressão, Margarida erguia a mão e o seu grito era o nosso clamor. Daqui a algum tempo, seu moço, se a gente não se cuidar, se o pobre não se ajudar, tubarão engole alegria, pois o jeito é treinar o braço pra desatar esse laço que amarra o louro do dia. E quando na roça da gente brilhar as espigas, vai ter festa e nas cantigas Margarida vai viver. E quando na praça e na rua florir margaridas, vai ser bonito de ver, vai ser bonito de ver, vai ser bonito de ver, vai ser bonito. É que a gente junto vai reacender estrelas, vai replantar nosso sonho em cada coração. Enquanto não chegar o dia, enquanto persiste a agonia, a gente ensaia o baião. Lauê, 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 lauê. É que a gente junto vai reabrindo caminhos, vai alargando a avenida pra festa geral. Enquanto não chega a vitória, a gente refaz a história, o que há de ser afinal. Lauê, lauê,